Nasci em Portugal. Tal como os meus pais e os meus avós, nasci aqui. Todavia, a minha vida está longe daqui, muito mais ao norte, em França. Volto onde tudo começou. Volto à minha origem. Chamo-me Fernando Águas Coelho e nasci em Setúbal. Da minha infância em Portugal, tenho na memória imagens e sabores. Eu também, menino, está a fazer o papel. Ei! Foi uma vida despreocupada sob um sol radioso. Há 50 anos, o meu avô foi um dos muitos pescadores deste porto de pesca tão importante para Portugal. As minhas avós trabalhavam como a maior parte das mulheres nas fábricas da cidade, prestígio da indústria de conservas portuguesas. Esse tempo está tão longe. Onde estão os pescadores? E as fábricas? O que aconteceu? Lembro-me das minhas primeiras férias quando voltei a Portugal, em carros carregados de bagagens, uma longa viagem interminável. Voltei muitas vezes a Portugal, as mesmas emoções, a mesma alegria, a mesma mágoa e sempre a mesma pergunta sem resposta. Uma vida entre dois pontos de ligação, viagens cheias de saudade, entre duas culturas, dois idiomas, entre dois países que o tempo tornou inseparáveis. Uma vida dividida entre o sonho e a realidade. O Estado Novo. A ditadura desde 1933. A ordem totalitária baseada na sacralização de quem a representava. Salazar. Alegoria viva de um poder absoluto e santuário dos privilégios do poder. E depois do adeus, os jovens capitães estavam na rua. Os cidadãos aderiram espontaneamente e, irmanados num espírito de mudança, começava a democracia. Vila Morena. Em 25 de abril de 1974, os cravos vermelhos da Revolução tinham a cor da incerteza para os jovens capitães, que, animados de uma sede de igualdade e justiça social, na esperança de uma nova era, tentavam remodelar a identidade do país, que não estava preparado para isso. Lisboa, a poucos quilómetros de Setúbal, é certamente o porto mais célebre das grandes conquistas marítimas. Procurando ir sempre mais longe, mesmo sem encontrar a linha do horizonte, o ponto sobre o oceano onde se transforma a esperança em descoberta, o espírito do navegador está longe da cobiça dos ricos mercadores. O infante Dom Henrique, o navegador, visionário, nunca navegou, mas deu a possibilidade de abrir as rotas marítimas para além dos horizontes das crenças dessa época. Magalhães, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral foram os heróis dessa formidável ambição. A história e a cultura de Portugal estiveram sempre ligadas ao oceano. A pesca é uma dessas ancestrais tradições. O mar é uma riqueza, cheio de tesouros, e é preciso coragem e persistência para adquiri-los. Nesta costa atlântica existem muitos portos de pesca, mas aquele que eu prefiro e que me viu nascer é o de Setúbal. Estamos na cidade de Setúbal, com 120 mil habitantes, a 40 km de Lisboa, 25 minutos de carro, não mais, e, portanto, estamos na capital do distrito que tem o mesmo nome, Setúbal.
É uma cidade lindíssima, com grandes tradições na pesca, na gastronomia. Temos aqui o melhor peixe do mundo e é confeccionado de uma forma única também, o que lhe confere aqui uma distinção muito especial. É Setúbal também uma cidade com grandes características culturais e temos dois grandes expoentes. Na poesia temos Maria Barbosa de Bocage, com descendência também francesa. No canto lírico, uma das maiores cantoras líricas da sua época, do século XVIII, que foi Luísa Todi. Na velha cidade e na Avenida Luísa Todi encontra-se um ambiente tranquilo. Aqui, pelas ruas calcetadas, ruas estreitas, pequenos largos, até nos podemos perder. Sentados nos bancos ao longo da avenida, sempre os mesmos velhotes, sempre as mesmas conversas. As casas sucedem-se, as paredes desfeitas com algumas fachadas de cerâmica azul, tradição secular de Portugal. Então, nós fizemos aqui o azulejo, como foi feito nos finais do século XV, princípio do século XVI, todo à mão, todo manualmente. O barro vem do norte do país, da zona do Porto, devido à cor. É o único barro que tem as mesmas características do barro do século passado, que foi tirado todo ele do centro de Lisboa, Estufa Fria, Parque Eduardo VII, nessa zona mais ou menos. Era transformado junto ao rio e posto nas caravelas para enviar quer para o Brasil, quer para as Índias. Servia não só como moeda de troca, mas principalmente para fazer lastro ao porão dos barcos. Um pedaço de barro que servia de balastro no porão dos barcos durante as viagens transforma-se em mercadoria para troca de produtos. Os portugueses desenvolveram uma arte. Apesar da fabricação industrial, o artesanato tradicional tem ainda uma grande importância na cultura de hoje. As várias etapas deste trabalho demorado e laborioso nasceram das técnicas controladas e de uma paixão sempre viva. Calma, serenidade e precisão são as regras necessárias para finalizar estes azulejos, onde por vezes as imperfeições realçam a sua beleza e a sua autenticidade. Serra da Rábida, que está neste momento com uma candidatura a Património da Humanidade, que vai ser classificada pela Unesco. Temos também aqui em Setúbal uma linda baía. É uma baía com um rio que se chama Sado. Esta baía faz parte do clube das mais belas baías do mundo. Do outro lado do rio Sado, Troia, onde existiu a Torre Alta, ergue-se agora um complexo turístico de luxo, Troia Resort, contraste flagrante com as paisagens da minha infância. Mas se eu atravesso o meu rio azul, é para um encontro com a história. Estamos nas ruínas romanas de Troia, um grande centro de produção de salgas de peixe que se instalou aqui na primeira metade do século I depois de Cristo.
Troia, na época romana, seria uma ilha. Pensamos que devem ter compreendido que este era um espaço amplo, muito baixinho, não havia estas dunas que há hoje em dia, muito fácil acesso a partir do mar. E isso terá sido determinante por causa de todos os carregos, os barcos que chegavam com o peixe, o sal, enfim, e depois também para carregar as ânforas que levavam as mercadorias e os produtos já acabados. A Troia romana era um sítio à escala do Império, que produzia em grande quantidade. Foram aqui identificadas 25 oficinas de salga. Troia não aguentou a derrocada do Império. Portanto, as últimas produções são da primeira metade do século V. Agora, o que é que se fazia realmente aqui neste sítio? Que produtos é que se faziam? Nós sabemos pelos textos que no mundo romano se fazia, essencialmente, se preparava o peixe salgado. O peixe salgado não tem muito que saber, punha-se o peixe no sal, nestes tanques, nós aqui temos tão grandes, alguns deles, e ao fim de umas semanas o sal tinha matado as bactérias e já se podia conservar e ser comercializado. E sabemos também que é uma zona em que produz um sal da maior qualidade, um sal muito branco, muito fino, purificado por umas algas que são particulares a esta zona. E porquê instalar esta indústria de salga de peixe justamente aqui nesta zona do estuário do Sado? A idade dourada do comércio do sal em Setúbal ocorre no século XVI. Nessa época, os navios de comércio holandeses vinham buscar quantidades consideráveis para os países pobres em sal. Em troca, eles traziam cereais dos países bálticos necessários à alimentação de Portugal, onde a produção era inferior à necessidade. Ao longo do estuário do Sado, debaixo de um sol ardente que favorece a evaporação, as algas existentes fazem o seu trabalho, eliminando as impurezas, permitindo assim a produção aqui de um sal grosso, de uma brancura luminosa, o mais lindo, o melhor da Europa. Passeio na última salina em atividade em Portugal, propriedade do Sr. Bicha. Antigamente havia centenas de salinas. Que eu saiba, agora é só a nossa. Eu não digo que fosse muito bom, mas se calhar dava para melhor, dava mais do que agora. Acabaram as fábricas de conservas e acabaram os navios do bacalhau, a frota pesqueira do bacalhau. Gastavam muito sal e pronto, as salinas, a maior parte delas estão abandonadas por um negócio ser pouco rentável, é uma atividade pouco rentável e com pouco escoamento do produto, do sal, não é? É uma tradição de família e foi a herança dos meus avós. O meu pai continuou e nós continuamos. Além de ser tradição, agora também se consegue, além de haver agora só esta salina, cerca de 1500 toneladas, conforme os anos. Há anos que se faz mais, há anos que se faz menos. Eu penso continuar até poderem, mas há de chegar a uma altura que tenho que parar, né? Tenho que passar o testemunho a outros. Por enquanto vamos fazendo com o futuro a Deus pertence, né?
meu pai era um velho amigo dos pescadores. O Sr. Ricardo, patrão de pesca, conhecia-o bem e convida-me para uma experiência única. 24 horas com os seus pescadores. Embarco calmamente nesta aventura que promete ser rica em emoções. Carlos, o mestre, depois de 33 anos de bons e leais serviços para o Sr. Ricardo, continua a navegar. Ele é um dos herdeiros dos antigos pescadores portugueses, esses homens que partiam longos meses desafiando as tempestades e o frio da Terra Nova para convidar para a nossa mesa o famoso e fiel amigo, o bacalhau, que se tornaria um prato nacional. Olho estes homens preparando-se tal como fazem todos os dias, incansavelmente. Lembro-me que quando tinha 10 anos fiz esta experiência com o meu avô e ganhei os meus primeiros escudos. A procura do peixe começa. Já com algumas horas de navegação, Ludovico tem sempre os olhos fixos na sonda. Hoje, para encontrar peixe, os barcos têm que navegar cada vez mais longe. No momento em que o sol desaparece lentamente no horizonte, todos estão vigilantes. É desta pesca que depende o magro salário destes trabalhadores do mar. As horas passam e a sonda nada assinala. A noite avançou e os outros barcos já lançaram as redes. Que horas são? 3 horas da manhã. Será o alerta para o nosso combate? Não, falso alarme. O cardume de sardinhas deslocou-se. É preciso paciência e esperar. À primeira luz do dia, temos os olhos vermelhos da fadiga e do tabaco. Ludovico continua com o olhar fixo na sonda. A inconsciência ou a loucura fazem parte deste trabalho? Evidentemente que não. Os pescadores têm verdadeiramente outra opção? Têm os outros mais sorte que nós? Não sei. E nada. O caminho de volta nunca esteve tão perto, quando, de repente... A tenacidade ganhou.
Não se pode imaginar voltar a Setúbal sem peixe. Chegados ao porto, os pescadores estão orgulhosos, mesmo que a pesca só pague o gasóleo transformado em fumo. Na minha infância vinha aqui admirar o vai e vem dos barcos, cujos porões cheios de peixe iam alimentar as fábricas de conserva da cidade. Até o cesto de Carlos transbordava de peixe, felizmente, porque só os que caíam no chapéu iriam servir-lhe de refeição. O convite do Sr. Ricardo tinha um objetivo. Ele queria que eu visse com os meus próprios olhos para compreender bem esta vida. Portugal tem uma história profunda e Setúbal em particular sobre a atividade da pesca. Tinha muitos pescadores, tivemos cerca de 8.000 pescadores e no momento temos cerca de 200 pescadores. Setúbal está, como é visível, pessoas com miséria, com dificuldades financeiras, com dificuldades alimentares. A banca, quando uma empresa como esta, que me pertence, que eu sou sócio aqui, quando recorremos à banca, leva 18%, 19%, em que nós não temos possibilidades nenhumas para pagar as dívidas, para pagar a tripulação. Socialmente existe aqui várias dificuldades de crise, de miséria, em que se houvesse uma política séria, apoiava o setor que é uma profissão de alto risco, desgaste físico muito rápido e segura e a rentabilidade praticamente não é nenhuma. Chega-se aqui à lota, não é? O peixe é colocado, dão o preço que querem por nós, pela empresa, pelos trabalhadores e isto assim não tem futuro. A lota. É aqui que tudo se passa, inclusive o salário dos nossos pescadores. Eu já trabalho na Doca Pesca há 30 anos. Hoje em dia já não tem tantos empregados como era antigamente. São menos empregados. Porquê? Derivado à nova evolução que apareceu. Tipo os computadores, antes era o Shui, era tudo manual, agora já não é. Mas ela também mudou muito. A única coisa que não mudou é o olhar malicioso e perspicaz dos compradores. Devem comprar o peixe ao melhor preço. E no meio da balbúrdia, tudo se negocia com a ponta do dedo. Gostava daquela tradição, aquele é engraçado, é bonito. Tenho apanhado o bom, tenho apanhado o mau. Por um lado é bom porque nós antes cantávamos à voz, fazíamos aquela voz toda, aquela coisa toda a cantarolar. Atualmente os compradores que nós temos não têm a capacidade de compreender aquilo que nós estamos a dizer. Só os compradores mais velhos é que nos conseguem acompanhar. Então é 49, 87, 650, 40, 39, 87, 64, 30, 29, 87, 64, 2 contos. Da lota ao mercado, há só um passo. O lugar de encontro incontornável dos tubalenses, mas também das pessoas de passagem. Uma aldeia na cidade onde toda a gente se conhece, ou quase. De todas as espécies e de todos os barcos, o peixe empilha-se nas bancas, tudo isso é feito para abrir o apetite. E depois acabar no prato confeccionado de acordo com as várias receitas culinárias de Portugal. A caldeirada, o choco frito, as sardinhas assadas, sem esquecer o bacalhau. Aqui conversamos, negociamos, regateamos e interpelamos com um sotaque bem setubalense. Há para todas as bolsas e mesmo para os mais modestos. Feitos os estudos adequados, vem-nos revelar que o peixe mais utilizado aqui, na época romana, era a sardinha.
depois complementada com uns estargos, uns carapaus, umas anchovas. O ômega 3 nas sardinhas é importante para a nossa saúde, como toda a gente sabe. É uma mania agora de comer sardinhas em toda hora, todos os meses, mas é um erro porque a sardinha só tem o teor de gordura e se passar em 2 meses ou 3. E temos outro inconveniente, agora nestes meses de agosto e julho, é o mês de turistas, chegam ali à lota a comprar peixe, dão 3 vezes mais o preço que pode pagar a indústria. E, portanto, isso escapa-nos a nós industriais, gostávamos de ter sardinha gorda todo o ano, mas o mar é assim que nos dá e nós temos que viver com isso. Tentamos fazer sempre o melhor. E é muito interessante porque nós sabemos que Setúbal, a região de Setúbal, tem uma longa tradição da sardinha, vem até aos nossos dias, com a sardinha assada, que se pode comer aqui, não há melhor do que a sardinha de Setúbal. Nas ruas da cidade, à hora do almoço, o ambiente perfuma-se com aromas saídos dos fogareiros. E por alguns euros, podemos regalar-nos com uma boa sardinhada, emblema gastronómico da cidade de Setúbal. Fica logo é tudo estragado. Olha aqui meus carapauzinhos, olha para aqui. Cada um à sua maneira, cada um com a sua receita, uma concorrência amigável por vezes agitada, mas sempre com vontade de partilhar. Naquela época, sabia-se rapidamente quando os barcos regressavam da pesca. Um ciclista assobiava e chamava pelo nome as mulheres para a fábrica. Ó Alice! Ó Rosa! Peixe para as 10 horas! Peixe para descansar! E lá iam, cada uma para o seu posto de trabalho nas numerosas conserveiras, ganhando assim alguns escudos que asseguravam a sobrevivência das famílias. Tinha 12 anos. Com 13 anos. Comecei com 23. Com 26 anos. Tinha 14 anos. Quando comecei a trabalhar. Deixei o trabalho da fábrica aos 75 anos. Era muito gostoso. E depois ainda não era isso, é que a gente também íamos com a barriga de bater horas, não tínhamos que comer. Quantas vezes eu chegava à casa e a minha mãe, coitadinha, a chorar que não tinha nada para me dar. A mim e aos meus irmãos. A gente trabalhava até às 2 horas da noite, até às 3. Dos espanhóis de Vila Maria trabalhei uma vez até às 6 horas da manhã. Que a gente chegava à casa, não tinha tempo nem de comer, era só a gente lavar-se e tornar a mudar de roupa e tornar a ir para a fábrica. Vinha o mestre contar quantas caixas ali estavam feitas. E depois dali ia para a cravadeira, bater a lata, para ver se elas estavam bombeadas, a que não estava boa, deitava-se para o lado. Tenho lembranças de boa camaradagem. Eu ganhava 5 tostões a hora. Fui ganhar a 1.200 daquele tempo, do dinheiro daquele tempo. A 3 escudos, a 2 escudos e meio, era barato. Trabalhámos com 200 e tal mulheres, era uma faca grande. Era o patrão que estava sempre todo o dia lá com a gente. Estava, volta e meia, a gente conversávamos e não tínhamos hora de conversar, mas a gente tínhamos sempre ele outra vez a te conversar. Vá lá calar-te a trabalhar. Era assim. Ajudava-as muito, ensinei-as muito bem. Aí não havia nem amigas, nem vizinhas, nem ninguém. Pronto, era de outra maneira. Mas lá dentro tinha que manter o meu respeito. Eu é que via o que elas mereciam e o que elas valiam. Puxar a lata, levantar a lata. Cheguei a levar rumas de lata com 90 latas. Acabámos de descabeçar o peixe. Era umas 4 horas ou 3 horas da manhã. Era 4 horas e estava no hospital para ter o meu filho mais velho.
mas foi uma vida de sacrifício também. Os maridos eram pescadores, levavam muitos meses sem trabalhar e nós é que tínhamos que sustentar a casa. Era assim a vida. Toda a família trabalhou da fábrica. E às vezes até sonha, às vezes, com a fábrica. Mas ainda hoje tem pena. Porque tudo acabou. Cento e 30 fábricas de conserva, abandonadas, destruídas. Porquê? No início dos anos 30, Salazar, então Ministro das Finanças, constata que as fábricas de conserva de peixe dependem unicamente dos rendimentos irregulares da pesca e, consequentemente, criam empregos precários. E cria a Sociedade Cooperativa Nacional de Conservas a fim de organizar a produção para que ela se adapte ao fluxo e oriente os mercados para a exportação. Além disso, a pesca é proibida durante vários meses do ano, para permitir a reprodução das espécies marítimas. Estas medidas vão provocar vivas críticas e, contudo, elas preservam as riquezas naturais e permitem a sobrevivência desta indústria durante muito tempo. Mas a queda do regime totalitário em 1974, a emancipação da pesca e a produção descontrolada fazem com que a indústria fique abandonada sem capacidade de resposta face à economia de mercado. Em Setúbal foi a crise também de falta de sardinha. E depois não se adaptaram aos tempos. O 25 de Abril veio trazer essa complicação a muitos industriais, que passou a ser uma indústria não sazonal, mas a tempo inteiro. As fábricas de Setúbal, fundamentalmente, eram todas a trabalhar em sardinha, porque o peixe é extremamente caro para transformar, para depois vender em latinhas. A pesca em Setúbal está a atravessar a pior fase sempre dos últimos 30 anos. É urgente que Portugal e a União Europeia reveja a política comum de pescas, que ela não serviu dos últimos 8 anos e, concretamente, a nível nacional, não há um apoio para a pesca, não se traduz em dinheiro, mas se traduz fundamentalmente em apoios que têm a ver com a continuidade da pesca e, em vez de importarmos pescado, podemos exportar peixe. Em 1986, Portugal e a Espanha entram na comunidade e aderem à política comum para a pesca. Vão fazer com que o número de pescadores em atividade na União quase duplique. 3 anos antes, decidiu-se proteger os estoques. Muita captura diminui a fauna. Era preciso fazer marcha atrás. As riquezas do mar continuaram a diminuir e as renegociações só ocorrem todos os 10 anos. Em 1992, a Espanha e a França fazem pressão para manter as suas cotas. Mas Portugal, país mais pequeno e menos influente, deve submeter-se ao regulamento. Em 2002, a comunidade decide reestruturar a frota. Ela subvenciona a compra de barcos mais pequenos e redes mais seletivas para proteger as crias. Em troca, a Europa pede a destruição dos velhos barcos. Contrariamente aos outros países membros, Portugal, cegamente e sem cerimónia, obedece e destrói a sua frota. O preço do gasóleo continua a subir, os custos de produção aumentam, o desemprego instala-se. Os pescadores portugueses não compreendem porque é que esta Europa, que tinha anunciado trazer o bem-estar económico, destrói as suas ferramentas de trabalho e não defende os seus empregos.
Apesar das medidas tomadas para criar novas atividades aos pescadores, a inércia económica da comunidade europeia faz com que a miséria continue a ganhar terreno no setor da pesca. Quando se é português, a oração é um ato natural, transmitida pelos nossos pais. Contudo, nem a comemoração da Virgem, nem a procissão tinham dimensão e importância para a criança que eu era. Do miúdo brincando com um papagaio, ao homem que hoje sou, o que se passou? Por que é que estes cânticos religiosos me fazem tanta emoção e acordam a minha memória? Setúbal está assim tão mudada? Ou é o seu caráter imutável que me inunda subitamente? A verdade encontra-se entre as duas. Setúbal dá-me uma sensação de renascimento e então sinto-me ligado a tudo isto. Todos os anos, os crentes vão celebrar a festa de Nossa Senhora de Troia. Mesmo nestes tempos difíceis, a fé está sempre presente. Para agradecer as benesses obtidas, os pescadores orgulhosos e corajosos vão navegar para que a proteção divina os acompanhe. Agora, o tempo é para a festa e a meditação. Uma homenagem à padroeira dos pescadores, aos deuses seculares das profundezas do mar. As minhas raízes emergem da espuma, transtornando o meu corpo, o meu espírito e as minhas emoções. Há 450 anos que se faz esta festa, mas antigamente havia numa altura em maio uma festa dos camponeses e uma festa dos pescadores. Os antepassados faziam esta festa porque diziam que tinham uma grande devoção a Nossa Senhora do Rosário de Troia. Fazemos tudo para que as pessoas que estão aqui nestes 3 dias iguais ou superiores a 100 euros em Óticas de Portugal. A maior festa cristã da nossa cidade. A Troia Resort, muitas pessoas pensam que a Troia Resort quer acabar com isto. Não quer acabar, pelo contrário, quer a festa cada vez mais e todas as vezes que os convido para vir a esta festa, eles olham para esta festa e dizem: sim, senhor, estamos presentes para dar o nosso contributo, ajudam-nos com boas maneiras e olhar para esta festa como uma festa que pode dar muitos frutos para o turismo em Setúbal e na Península de Troia. Setúbal, 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 a tua gente é porreira. Pois é, pois é, pois é, não é nada para a brincadeira. Enquanto Nossa Senhora e Nosso Senhor me der forças, hei de continuar. E vou continuar porque esta festa merece, porque os pescadores merecem que eu trabalhe para eles. Tudo o que faço é de graça,
nos abençoa sempre e nós damos o nosso contributo da melhor maneira. Depois de 3 dias de festa, há uma oração tradicional e sagrada feita pelos pescadores. Uma pesca abundante, um desejo de uma vida melhor, exorcizar os sofrimentos para conjurar as maldições. A Virgem vai transmitir aos doentes do Hospital de Santiago de Outão a esperança. Finalmente, volta ao seu posto de vigia na Igreja de São Sebastião. Ela, a protetora. As crianças, os jovens, os idosos. O futuro da pesca apresenta-se com muitas dificuldades, apesar de haver várias potencialidades, porque temos 180 milhas da costa portuguesa, pertence de Portugal, há muito peixe de qualidade, há muito futuro aqui criado, mas com uma política de investimento e de apoio ao setor, com a criação da juventude para ir para o mar acicatar esses valores, termos uma exportação de pescado, portanto, para países que não têm peixe de qualidade como nós temos, e aí, portanto, pode-se modificar a situação da pesca em Portugal. Acreditar, lutar para acreditar. Mais ao norte, na região do Porto, a fábrica Ramírez, dirigida pelo Sr. Machado, trabalha a tempo inteiro. Ela continua a tradição das conservas de peixe. Apesar da modernização das cadeias de fabricação, são sempre as mulheres que, geração após geração, continuam a acondicionar os produtos da pesca. Hoje, as condições sociais evoluíram, mas o trabalho em cadeia é sempre difícil. É uma empresa que emprega 250 pessoas. Nós temos a parte social que também é importante, para termos boa relação com o nosso pessoal operário. Temos uma creche para filho das operárias. Temos transporte para os operários, que vamos buscá-los a casa e vamos levá-los. Isso é uma regalia social que nós temos já, digamos, há décadas. Trabalhamos todas essas situações diariamente. Somos exigentes com o nosso pessoal, mas também compensamos bem, porque isso nada melhor do que estar bem com o pessoal e dar-lhe algumas regalias, porque eles dão-nos o retorno. Porque esta indústria é uma indústria de paixão e todos os dias senti-la trepidar, desde o comprar do peixe nas lotas até, digamos, à sua produção. Procuramos sempre trabalhar com matéria-prima portuguesa. A matéria-prima não faz tudo. Na conserveira Ramírez, uma parte da produção é ainda feita de uma forma artesanal, respeitando as normas drásticas da Comunidade Europeia. Este produto guardou uma identidade graças à precisão destas pequenas mãos, garantia de qualidade e de um saber fazer para levar estas pequenas latas a um patamar de excelência e prestígio. Das conserveiras Nero de Setúbal, hoje desaparecidas, José, o digno herdeiro, assume com fervor o renascimento dos produtos de outrora. Hoje as conservas de peixe têm uma imagem melhor, mais cuidada e tornaram-se um produto com outro valor. O consumidor hoje olha para as conservas como um aperitivo, como uma entrada com algum interesse gastronómico. Tentamos
renovar as conservas, as receitas antigas. No atum fizemos um atum com presunto de Chaves e azeitona de Elvas. Estamos também a lançar um atum com alecrim da Serra da Rábida e outras receitas que estão ainda a ser estudadas para recuperar a imagem e dar uma nova roupagem às conservas e uma nova dimensão. Penso que as gerações mais novas estão absolutamente receptivas e por isso tem-nos animado em lançar novos produtos e em reinventar as receitas antigas. É a paixão e é o saber, também temos que algum saber. Há dias maus, há dias bons. Eu costumo dizer, é preciso, muitas das vezes aqui em Portugal fala só dos dias maus, temos que falar das coisas boas. Tudo o que bate há de acabar por subir. Subir, crescer, eis o nosso combate. O combate de todo um povo. Os atores do desenvolvimento entram na arena. Cada um vai arriscar. É o preço a pagar para sobreviver. Enfrentando face a face a adversidade. Implorar aos céus para encontrar o caminho da vitória. A lida vai começar. Como é que o labor destes homens poderá fazer frente ao rolo compressor da economia? Como é que as feridas das bandarilhas serão suficientes para dominar o animal? É preciso esquivar as pancadas dadas por um adversário invisível. Evitar as armadilhas poderosas e superiores, não ceder à influência das redes que ele lançou. Longe das ilusões, é a máquina que impõe as regras. E quando ela decide, é por vezes difícil lutar contra esta força. Então, só a unidade e a fraternidade podem fazer a diferença, tal como os forcados que se unem para controlar a besta. Por enquanto, vamos fazendo com o futuro a Deus pertence. As gerações mais novas estão absolutamente receptivas.
Acreditar, lutar para acreditar. Tudo o que bate há de acabar por subir. Chegando ao fim da minha viagem, contemplo o meu país. O meu país, o meu povo, os operários, os pescadores, os crentes, eles estão a lutar por um futuro melhor. Um horizonte luminoso está em construção. Acredito na gente da minha terra, nos filhos do Rio Azul.